Boa tarde, meus irmãos. Um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijão no meio do coração de vocês no Espírito, tá ok? Estudamos a igreja de Éfeso, estudamos a igreja de Esmirna. Éfeso vai até o ano 100. Esmirna vai do ano 100 ao ano 313. E agora vamos estudar a igreja de Pérgamo. Era de compromissos. Era de compromissos. Vamos lá. Oremos ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, aqui damos graças ao Senhor de estarmos juntos, unidos em Teu santo nome. Abra o nosso coração, mente e alma e que a luz do Espírito Santo venha nos envolver no manto sagrado do Senhor Jesus, a conduzir cada um dos nossos corações, mente e alma, nesta síntese histórica, para servir de base às nossas pesquisas, aos nossos estudos da Palavra de Deus. Muito obrigado por tudo, a Ti te agradecemos por todas as Tuas bênçãos, pela Tua companhia conosco, no doce e santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Igreja de Pérgamo, vamos lá. Assim diz a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, ou esse anjo é um mensageiro, certo? Que levou a mensagem até a igreja de Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é isso, a espada afiada de 2 gumes? A espada que corta dos 2 lados, tanto na parte da lâmina esquerda quanto na parte da lâmina à direita. Corta dos 2 lados. A espada de 2 fios. Dos 2 lados ela tem corte, tá ok? Onde esse corte simboliza a aceitação do evangelho eterno. E a consequência de não aceitar o evangelho eterno para a nossa vida é a lâmina do lado contrário. Nos leva à nossa perdição, atendendo o coração enganoso e pecador. Não é? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas perverso. Quem o conhecerá? E lá em Hebreus fala sobre essa espada de 2 gumes. Vamos lá. Hebreus capítulo 4. Olha só. Hebreus capítulo 4, no verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tá vendo só? Que maravilha! Ou seja, é a espada de 2 gumes, não é? Vamos lá. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha só, onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Lembra Balaão? O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, o povo de Israel não comia coisas sacrificadas aos ídolos, certo? Carnes oferecidas a deuses pagãos. Carnes, né, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Lembra aquele povo pagão? Portanto, arrepende-te e, se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, a espada da minha boca, a palavra de Deus. Olha só. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, somente aquele que recebe conhece o nome que está nessa pedrinha. Agora vamos lá. Igreja de Pérgamo.
Quais seriam os principais traços do cristianismo durante a igreja representada por Pérgamo? Vamos lá? Olha só. Pérgamo significa elevação. Elevação. Um lugar elevado. Tá? Vamos ver o seu elogio. Está lá em Apocalipse 2, verso 13. Conheço o lugar em que habitas. Esse é o elogio. Conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás? Olha só. Isso não é bom. Isso é péssimo. Ou seja, trevas. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, este seria a parte do elogio, né? Um elogio esquisito, né? Porque fala do trono de Satanás, mas, portanto, não negaste a minha fé, né? Não negaste a minha fé. A reprovação é o 14:15. Reprovação. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Isso é reprovação dada por Deus. Verso 15 também é reprovação. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas, daquele povo pagão, que praticava o adultério, que pensava que não precisavam obedecer os 10 mandamentos, ou seja, a libertinagem. Tá certo? E qual é o conselho, então, que Deus dá diante dessa situação? Uma situação bem degradante, não é? O conselho está em Apocalipse 2,16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei, com a espada da minha boca, ou seja, a espada de 2 fios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, aqueles que se arrependeram, aqueles que perseveraram nos caminhos de Deus, receberiam o maná escondido. E essa pedrinha, com um novo nome ali, que só a pessoa que recebe a pedrinha sabe qual nome está ali. Tá certo? Essa era então a situação da igreja de Pérgamo. Olha lá. Pérgamo significa elevação. Corresponde à igreja no período de 313 até a primeira metade do século VI. Antipas é mencionado como tendo sido martirizado nesta cidade. Outros têm a seguinte denotação: pode também tratar-se de um nome simbólico, representando todos os mártires da época. Tem esses dois entendimentos, tá? Os ensinamentos dos nicolaítas eram sensuais, diabólicos. A comparação é feita com o plano de Balaão, o qual levou o povo de Israel ao pecado e ao vício. Como Satanás não pode destruir a igreja com as perseguições, tratou de corrompê-la e colocá-la em compromisso com o Estado. Olha só, com a política, né? Envolver elas em coisas que não provêm de Deus. Introduzindo na igreja pagãos não convertidos e que conservaram parte de suas ideias. Esse paganismo introduzido na igreja foi tirando a sua força espiritual. Hoje, Pérgamo encontra-se em ruínas, tá? Só sobrou ruínas aquele lugar, tá certo? E aí serve de pilar, serve de base sólida para que você conduza suas pesquisas desde o início até o término desta igreja de Pérgamo, tá ok? Para que você possa, então, tirar as suas próprias conclusões. Já veja só que essa igreja não tem uma doutrina pura como a de Éfeso e de Esmirna. Ou seja, aqui já começa a aparecer a decadência da igreja. A entrada do paganismo, misturando a verdade com a mentira, misturando a verdade com o paganismo e assim por diante. Tá ok? Um forte abraço a você e que Deus te abençoe muito. Amém.